Olá, antes da gente começar, eu queria fazer um convite. Que tal sentir o corpo por um instante? Hoje a gente vai explorar essa paisagem que todo mundo habita, sabe? Mas que pouca gente de fato mapeia, o nosso próprio mundo interno. Então, a gente não vai começar com uma resposta. A gente vai começar com essa pergunta. É como um convite, sabe? Para deixar a mente um pouquinho de lado e simplesmente perceber o mundo de um jeito diferente. É sobre sentir, antes de tentar entender. E essa ideia, ela é o nosso ponto de partida. Porque a percepção da realidade, olha, não é uma janela transparente para o mundo, né? Na verdade, é uma construção única, quase como uma tapeçaria que é tecida dentro de cada cérebro. Então vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. A gente começa explorando o que essa tal de percepção expandida realmente significa. Bom, a sinestesia é exatamente esse fenômeno fascinante, né? E olha, não é imaginação de jeito nenhum. É uma forma supernatural e consistente do cérebro funcionar, onde os sentidos eles meio que conversam entre si. Isso acaba criando uma experiência sensorial toda cruzada. Tá, mas como é que isso acontece, né? A neurociência hoje aponta para duas vias principais. A primeira é o que eles chamam de hiperconectividade. Pensa assim, é como se existissem mais pontes neurais ligando diferentes áreas dos sentidos. A segunda é uma menor inibição. Imagina que as barreiras entre os sentidos são mais permeáveis, mais fluidas. Isso permite que eles conversem livremente. E o ponto mais importante aqui é o seguinte, isso não é um defeito, tá? É uma variação. É só uma outra forma totalmente legítima do cérebro perceber o mundo. Ok, agora vamos ver como isso tudo se expande para a gente ter uma compreensão maior da percepção humana como um todo. A sinestesia, na verdade, ela funciona como uma janela. Uma janela para a gente entender um espectro bem maior de cérebros. São cérebros que processam o mundo com mais intensidade, sabe? Mais profundidade. É quase como se eles estivessem operando em alta definição. E aqui a gente encontra a raiz comum. É o que conecta a sinestesia com a alta sensibilidade e também com outras formas de neurodivergência. A gente está falando de cérebros que funcionam de jeitos diferentes do padrão, como acontece no TDAH ou no espectro autista, o que todos eles compartilham. É um sistema nervoso mais aberto, mais permeável aos estímulos. Um sistema que recebe e processa muito mais informação do ambiente, sabe? E isso, claro, cria uma experiência de mundo bem mais rica e às vezes bem mais intensa também. E tudo isso nos leva para uma estrutura fascinante, de verdade, para a gente entender a nossa interconexão, a chamada linguagem silenciosa dos campos. E é aqui que a gente encontra um ponto de convergência que é muito fascinante. Disciplinas super diferentes, sabe? Da espiritualidade até a ciência. Parece que todas elas estão descrevendo a mesma realidade humana fundamental, só que cada uma usa a sua própria linguagem. E o mais interessante é ver como isso acontece na prática. Pensa só. O que a espiritualidade chama de vibração ou aura, a física moderna descreve como um campo eletromagnético. Já a neurociência explica isso com mecanismos como a sincronização neural, que é basicamente quando os neurônios de pessoas diferentes começam a disparar em ritmos parecidos. Percebe? São portas diferentes, linguagens diferentes, mas que levam para o mesmo entendimento, o de que somos seres, na nossa essência, relacionais, interconectados. E olha, isso não é uma ideia abstrata, uma viagem. É bem concreto. O coração, por exemplo, ele produz um maior campo eletromagnético do nosso corpo. E esse campo pode ser medido a mais de 2 metros de distância da gente. Pensa nisso. É um campo que muda o tempo todo, dependendo do nosso estado emocional. E mais, ele interage com os campos das pessoas que estão ao nosso redor. Ok, mas e o que acontece com esse sistema todo interconectado quando ele passa por um trauma? O impacto é direto. Num estado de presença, de segurança, o nosso campo se expande. Ele flui, mas o trauma faz o exato oposto. Ele contrai. Toda aquela energia que antes fluía livremente se retrai. É um estado de autoproteção, de sobrevivência. E aqui está o ponto-chave, a virada de chave, talvez. Trauma não é só uma história que a gente conta na mente, sabe? É uma carga real de energia que fica ali congelada no corpo, no sistema nervoso. E isso se manifesta como tensão, como dores, como reações físicas que às vezes a gente nem entende de onde vem. Mas entender isso, essa compreensão, ela abre caminhos. Caminhos para uma reorganização interna, para um retorno gentil, sem pressa, à coerência, ao nosso estado natural de fluxo.
E é importante dizer, isso aqui não são regras, não é uma receita de bolo. São princípios, convites para uma exploração pessoal. O caminho de volta geralmente começa no corpo, com coisas pequenas, âncoras sensoriais bem simples. Depois, passa para restaurar a coerência do coração, sabe? Usando a respiração para organizar o nosso campo. Daí, vem o permitir que a energia congelada se libere, seja pelo choro, por um tremor, por um som. E, finalmente, aprender a honrar os limites pessoais, o que fortalece o nosso campo, reconhecendo o sim e o não que o corpo nos diz. O foco de tudo isso é restabelecer a segurança, de dentro para fora. E é fundamental a gente lembrar, isso não é um evento único, não é uma linha de chegada, uma meta a ser batida. É um processo gradual de cuidar do sistema interno, com repetição gentil, sabe? E com muita, muita compaixão. Essa perspectiva, ela muda tudo, né? A cura, nesse sentido, não é sobre consertar algo que está quebrado. É muito mais sobre lembrar e recuperar um estado que já é nosso. Um estado de integridade, de fluxo, que sempre esteve ali, dentro da gente. E a gente termina com esse convite final, uma pergunta para ficar ecoando, para levar consigo. Como seria, de verdade, sentir o próprio corpo como um lar? Um lugar seguro, coerente, um lugar verdadeiramente habitável?